Olá, pessoal, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é o Marcos Vinícius, da empresa Full Type. Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso programa de entrevistas do PDCE da Tec Campus. Tudo Obrigado, bem foi com um prazer. você? Tudo ótimo. Muito obrigada. Então vamos lá, como que surgiu aí a ideia do seu negócio? Certo, eu sou publicitário de formação, né? E desde que eu entrei na faculdade, sempre tive essa vontade de empreender. Eu sempre entrei na faculdade de comunicação, ao invés de pensar em fazer parte de alguma agência, sempre pensei em ter minha própria agência. Demorou isso um pouquinho, trabalhei em algumas agências aqui em Campos, até que um dia eu me vi numa empresa de TI, voltada para fazer softwares para a área de saúde, fazendo marketing dessa empresa. E na época, uma das primeiras ações que eu tive à frente desse departamento foi criar um site para a empresa, para informar os produtos e os serviços que a empresa fornecia, estruturar toda a parte de comunicação dela. E os clientes dessa empresa, à época, começaram a questionar quem tinha feito o site da empresa, quem estava fazendo material de comunicação, e nós informamos que eram nós mesmos, e eles perguntavam se nós também não poderíamos fazer para eles. E aí, na época, eu conversei com o proprietário da empresa e vi ali uma oportunidade de abrir um novo segmento, que seria essa parte de web. Na época ainda estava, até hoje ainda não é no nosso mercado aqui em Campos, ainda há campos para se trabalhar ainda, né? E começou assim, aí eu comecei a desenvolver esse serviço de web, só que quando eu entrava numa empresa para fazer serviço de web, vinham outros questionamentos que eu sempre levantava no briefing, ou seja, às vezes não tinha uma marca ideal para o site, algumas empresas, por incrível que pareça, não tinham nem marca, não tinha uma estrutura de comunicação mais pré-estabelecida para poder isso ser comunicado no website. E aí eu acabava também dando esse tipo de consultoria que era fora do serviço que estava fazendo. Aí eu vi uma nova oportunidade de negócio. Eu conversei com meu patrão na época, ele não tinha interesse em absorver toda essa parte de comunicação. E eu, com um amigo na época, formei o embrião, que seria Full Type. E toda vez que eu entrava no cliente com esse serviço de web, com a empresa que eu trabalhava, e também fornecia toda a estrutura de comunicação com a minha expertise como publicitário e desse meu antigo sócio, que era designer. E foi assim durante um determinado tempo, até que um dia eu fui atender um cliente, e esse cliente marcou uma reunião na Tec Campus, e aí ele me informou o que era a Tec Campus e a questão da incubação de empresa. Eu ainda estava muito informal ainda com a Full Type, prestava o serviço mais como um freela, assim. Já tinha até escolhido o nome e tal, mas não tinha estrutura organizacional, plano de negócios, nada disso. Conheci a Tec Campus, e a partir daí eu tive toda a estrutura e todo desenvolvimento profissional nessa parte de gestão para poder criar a Full Type, e estamos até hoje. Entendi. E quando que veio assim essa decisão de você deixar, né, o emprego que você tinha para se dedicar totalmente ao seu empreendimento? Chegou um momento que a própria Full Type já necessitava de uma dedicação maior. Eu já não estava mais comportando o Marcos pela metade, né? E somado a isso, um desejo que eu tive sempre de empreender, foi o gatilho para a gente tomar a decisão, eu e o Ed, na época era meu sócio, de nos dedicarmos a Full Type. Eu sempre tenho um sentimento, não sei se isso se traduz na realidade, que a pessoa já nasce meio empreendedora, né? Ele precisa de algum clareamento para poder seguir esse destino. Então, como eu falei, desde a faculdade sempre tive a minha grande motivação era ter uma agência, tocar um negócio, e mesmo com caminhar, sabendo que empreender
não é só flores, né, como a gente pensa. Muitas vezes pensa que ser dono do próprio negócio é você trabalhar a hora que quer, receber mais que os outros, enfim, é muito pelo contrário. Você vai trabalhar muito mais, muitas das vezes você vai sacrificar o seu rendimento em prol da saúde financeira da empresa e dos colaboradores. Então, mas assim, mosquitinho verde, quando ele pica, é difícil de você sair. Então, a decisão foi justamente essa. Quando eu conheci a Tec Campus e que aí comecei a ver plano de negócio, comecei a estruturar e eu vi que tinha um mercado para eu poder avançar e era aquilo que me dava vontade, né, brilhava meus olhos, aí foi só uma questão de tempo de eu me organizar com outra empresa também para não deixar nenhum tipo de questões mal resolvidas na saída e decidi empreender. Entendi. E antes de você abrir, né, a sua empresa, você tinha ali alguma noção de empreendedorismo? Você falou aí que o empreendedorismo estava na veia, né? Uhum. Mas você tinha a noção da grandiosidade que era, a questão de plano de negócios, de gestão. Você tinha alguma noção a respeito disso? Eu tinha um pouco, porque eu tinha feito, pela essa empresa que eu trabalhava, eu tinha feito em Empretec, do Sebrae, que ela tinha o dono na época também, ele era muito afeito a essa questão de empreendedorismo e tal, e ele me colocou nos caminhos do Sebrae para fazer o Empretec. Então, já não entrei cru na situação, né? Já tinha algumas ideias e tudo mais, mas efetivamente para sentar, traçar um plano de negócios, olhar o mercado para minha empresa, isso eu não tinha feito ainda de forma profissional como eu fiz quando entrei na Tec Campus. Até porque quando eu fiz o Empretec, o meu olhar na época e minhas ações eram voltadas para empreender dentro da empresa que eu estava e não como empreendedor solo, né? Porque tem muito isso também. Às vezes eu penso que empreendedor é só aquele que é, entre aspas, dono da empresa, mas você pode empreender enquanto colaborador. Que na verdade o empreendedor, né? Exatamente. Que na verdade é até eu acho que até a maior quantidade de pessoas que a gente vê são diversos empreendedores e intraempreendedores dentro das empresas. E que se você conhecer uma empresa que ela é saudável, ela é criativa, ela é à frente do mercado, é porque ela é composta por diversos profissionais desse quilate. Que alguns têm toda essa expertise de empreender, mas às vezes não têm o tino ou o desejo de tratar das outras questões que tratam o empreendedorismo, financeiro, gestão, pessoal, RH. É uma série de questões também que você tem que se atentar quando você for empreender. E isso, quando eu fiz quando eu fui incubado na Tec Campus, isso foi muito debatido com a gente. E também uma outra questão que eu achei muito importante, que foi a oficina que eu tive, até para me conhecer e me reconhecer como empreendedor, porque isso também é importante, você saber as suas falhas e suas virtudes, e lá eu descobri muitas das coisas que me travavam, eu não sabia o porquê, lá eu descobri que eu era um exímio procrastinador, então fui diagnosticado, sei lá, e se tem uma coisa que não combina é publicidade, comunicação, algo que é urgente, é para ontem, com procrastinação. Então, eu vi que isso travava o meu desenvolvimento. Então, a partir desse diagnóstico, você consegue trabalhar isso em você, aprimorar para poder ter melhores resultados. É verdade. E qual o momento aí que você considera que foi mais marcante na sua carreira como empreendedor? Eu divido em duas etapas. Uma, quando eu decidi efetivamente montar a Full-Time da forma correta, profissional, regularizada, que foi o passo que eu dei na Tec Campus. Na verdade, eu vou até desmembrar. Na Tec Campus teve dois passos. O passo de entrar e fazer plano de negócios, conhecer tudo que envolve a gestão de uma empresa. E dentro da Tec Campus eu tive um momento capital que, apesar de todo esse diagnóstico, quando você trabalha em sociedade, os dois têm que caminhar juntos. A FOTAP, mesmo com o auxílio da Tec Campus, estava meio que patinando em algumas questões, principalmente na questão de gestão de projetos. E aí, através de uma consultoria, eu me vi forçado, entre aspas, assim, colocaram tudo na mesa que ou eu seguia com a FOTAP solo, ou eu morria com a FOTAP como meu sócio, porque nós diagnosticamos juntos que
essa parte que eu falei de empreender como gestor não estava dentro do cerne dele. Foi um ponto nevrálgico também, porque eu desfiz a sociedade dentro da TechCampus, e isso também serviu para dar um deslanche na Full Type também. Então, esse seria o segundo ponto. E o terceiro, por incrível que pareça, é a pandemia. Que a pandemia é a Full Type, que ela é focada em pequenos e médios negócios, principalmente pequenos negócios. A pandemia ela foi fatal para uma série de empresas. Então, muitas fecharam, clientes nossos, alguns fecharam, outros passaram apenas a sobreviver, tentando manter da melhor ou pior, não sabe, forma possível. E isso foi um baque em todo o processo da Full Type, porém, eu me vi assim, eu acho que a oportunidade que nós temos, até porque o digital começou também a ficar muito em voga e tal, e foi uma decisão que eu tive junto com o meu diretor de criação, na época que nós estávamos em 2 nesse período, de organizar nosso portfólio de serviço, ver como a gente consegue melhorar a nossa entrega, tentar ser um pouquinho mais agressivo na prospecção e organizar melhor a parte nossa interna da Full Type para poder tentar absorver melhor esse impacto. E aí acabou que nós tivemos um momento de retração do mercado, nós tivemos um momento de agressividade interna, e nós dobramos o número de colaboradores na Full Type e trouxemos profissionais pontuais para algumas áreas. Hoje nós temos uma jornalista para cuidar do nosso conteúdo, nós temos até colega de vocês aí da UENF, que é uma engenheira de produção, que está fazendo toda a parte organizacional da Full Type e também com os clientes. Então nós agregamos outro serviço no portfólio, que é planejamento estratégico, para oferecer isso para os clientes, principalmente os pequenos, que muitas vezes fica, né, às vezes a empresa familiar, às vezes, ou então a empresa, temos clientes do empresa do eu sozinho, ou então e que às vezes não consegue parar para se planejar e tal, e conseguimos dar esse suporte também. Então foram esses 3 momentos: entrar na TechCampus, lá dentro precisar de uma ruptura para crescer, aquela questão, né, da ostra, né, você precisa se machucar para a pedrinha virar ostra, virar pérola. E o terceiro, essa decisão na pandemia de tentar, ainda estamos nesse processo, uma reinvenção da Full Type. Entendi. E você falou um pouquinho, né, como que a TechCampus já contribuiu. Uhum. O que você considerou de todas as experiências, né, que você viveu lá dentro da Tech, mais agregador do seu negócio? O que você achou essencial? É difícil apontar uma coisa só, né? Porque a gente entra... Tudo se completa, né? Tudo se completa. Eu acho que a primeira questão e que isso é vital, é o choque de realidade que você tem, porque muitas das vezes a ideia que está na sua cabeça, muitas vezes ela não vai se concretizar no mercado. Então, o primeiro choque de realidade é de você tirar a ideia da cabeça, colocá-la no papel, para ver se ela vai resistir ao papel. Muitas ideias não resistem, é papel e caneta, né? Então, é colocar papel e caneta, é você se ver de frente com esse universo novo do empreendedorismo de uma forma mais profissional, né? Então, você ter ciência de que você tem que analisar o mercado, tem que verificar se o produto, sua empresa é viável, se tem gente disposta a pagar, se tem concorrência, como que está a concorrência, qual é o nível de concorrência que você tem, e qual é a sua realidade de mercado, o que você precisa investir ou não, precisa de capital para poder sua empresa prosseguir. Enfim, eu acho que, como você falou, tudo se completa, mas esse choque de realidade primeiro, eu acho ele muito importante, porque a partir dali você decide se você vai continuar caminhando, sua ideia de negócio, ela realmente se paga, né? Ela é viável. E aí você vai enfrentar os novos desafios que estão por vir, ou se você precisa pivotar essa ideia e talvez descartá-la para uma nova, ou sofrer alguns ajustes. Mas aí, a partir daí, depois vem uma série de complementos. Como eu falei, eu acho vital o eixo do empreendedorismo, que é você... Porque muitas das vezes a gente analisa todo negócio baseado pura e simplesmente no negócio, mas não analisa a gente enquanto empreendedor, né? Eu já tive clientes que, e até isso, essas consultorias que a gente tem na TechCampus nos ajuda não só a olhar o nosso negócio,
olhar a nós mesmos, mas ter um olhar também quando você vai tratar do negócio dos outros, né? E porque eu já passei por aquilo, já sofri uma influência naquilo, eu posso, com aquele olhar, verificar o que o outro está errando ou acertando. E já tive clientes que eu diagnostiquei que ele precisava de uma consultoria, não na empresa, mas no empreendedor, porque às vezes o empreendedor ele tem dificuldade de delegar e isso acaba afetando a empresa. O empreendedor ele tem dificuldade de se fazer ouvir, isso acaba gerando também na empresa. Ou então, o contrário, ele é muito centralizador, e também você vê que a empresa não cresce porque tudo tem que estar centrado nele. Então, muitas vezes o diagnóstico que a gente faz da empresa, a gente tem que começar com o empreendedor. Então, acho que toda pequena empresa ela é reflexo do empreendedor. Então, acho que esse é um dos grandes ensinamentos que o empreendedor acaba recebendo na Tech Campus. Verdade. E quando que você viu essa necessidade de agregar aí mais serviços na Fulltype e como que foi esse processo de encontrar esses profissionais, né? A gente sabe que hoje encontrar profissionais que se alinhem ali aos propósitos da empresa é meio difícil, né? Como que foi isso? Perfeito. Eu concordo plenamente. É difícil encontrar profissionais e é difícil, às vezes, no momento de dificuldade, você ter a calma e a tranquilidade de você respirar, olhar ao redor para tentar dar um passo à frente. Às vezes você fica focado só, né, em tentar olhar as dificuldades e ficar patinando, sair do lugar. Eu volto a frisar que esse período da Tech Campus foi importante, porque todo esse ensinamento sempre vem na mente, nem que seja para um feedback mental, ou então até mesmo de eu sentir a necessidade de procurar algum material de apoio, mas todo ensinamento que eu tive na Tech Campus e depois ao longo da vida, de sempre estar antenado a olhar o mercado, ou seja, as nuances do mercado, ainda mais na minha área, comunicação, que ela muda muito. Surge um novo aplicativo de rede social, já transforma totalmente o comportamento do consumidor e como que as marcas vão interagir com esses aplicativos. Vídeo TikTok agora que está roubando a cena, né? Então, é uma coisa que eu procuro treinar, é olhar para o mercado e olhar para o mercado e um olhar focado sempre no cliente. Então, eu converso muito aqui internamente. Então, perceber no cliente se as ações que nós estamos ofertando, se o nível de serviço que nós estamos entregando, se aquilo está sendo satisfatório ou não. E muitas das vezes a gente passa um período que um cliente está tendo resultado, depois a gente para de ter resultado, você tem que entender o porquê, né? Se aquilo tem a ver com o nosso nível de entrega, se o cliente mudou alguma coisa na rotina dele, ou se é o mercado que está mudando em relação à clientela do cliente. Então, isso é um olhar constante que nós temos para poder estar sempre oferecendo algo diferente para o mercado. E temos que ter análise que nós estamos numa cidade ainda em construção nessa parte mental em relação a diversas questões, principalmente a área de comunicação. Né? Então, e ao mesmo tempo também, se você trabalha com a internet, também não tem barreira geográfica, então é algo que a gente está trabalhando também, como hoje nós começamos com uma estratégia trabalhar campus primeiro, ou seja, clientes locais, para tentar, que Campos é uma cidade muito sui generis, uma série de questões, então entendimento local, trabalhar aqui aos poucos e tentando aumentar a ramificação. Então, mas hoje nós já temos clientes em Rio das Ostras, temos clientes em Quissamã, temos clientes em Iguaba. Então, quer dizer, a gente conseguiu aumentar a capilaridade e eu queria aumentar isso, que também até que Campos nos ensina isso, você crescer de forma gradual, de forma sustentável. Então, para a comunicação é extremamente nocivo você fazer um tipo de atuação no mercado, ser agressivo, não dar conta daquilo, é melhor você ir mais devagar, né, e absorvendo a demanda. Então, esse é um olhar que sempre tivemos para sempre estar olhando o nosso portfólio de serviços, se está de acordo com o que a gente consegue entregar e que o mercado está pedindo. E baseado nisso também, quando a gente está olhando sempre o tipo de serviço, olhando o que a gente pode entregar ou não, a gente acaba percebendo quais são os tipos de profissionais que a gente precisa para poder suprir essa demanda. Então, se eu estou vendo que as redes sociais, por exemplo, elas estão muito focadas na construção de conteúdo proprietário,
Ou seja, as marcas, quando elas vão para as redes sociais, elas vão para ter uma interação, para realmente ser uma rede de relacionamento, para se relacionar com o cliente dele. E não ser pura e simplesmente um catálogo digital que você só vai colocar lá produtos e serviços e esperar que as pessoas interajam com aquilo. Pode interagir no primeiro post, no segundo vira uma relação mercantil, o cliente entende isso, ele só quer me vender. Exatamente. Não está me entregando nada de relevante. Então, se a gente precisa conversar com essas marcas... Alô? Tá me ouvindo? Opa, aqui uma ligação aqui. Se a gente precisa conversar com essas marcas, então precisa de alguém focado em conteúdo. De alguém focado em conteúdo, seria, nós trouxemos uma jornalista, como eu falei, que tinha esse foco em primeiro. Assim, agora eu não estou te ouvindo. Voltou. Voltou? O jornalista é muito focado nisso, né? Em olhar o que está acontecendo ao seu redor e traduzir isso em palavras. Então, nós tivemos essa oportunidade de verificar o tipo de cliente, de profissional que a gente precisava e ficar atento ao mercado quando esse profissional, por algum motivo, ele viesse a surgir. Assim como foi o caso da Anne também, que ela é da área de engenharia de produção, focada nessa questão de processos, é algo que a gente precisava internamente e sentiu que alguns clientes também precisavam disso externamente. Então, condensando tudo isso que eu falei, é olhar o mercado para as duas questões. Olhar o mercado para ver o que eu preciso entregar e olhar o mercado para ver, estar sempre antenado nas pessoas que podem vir aqui. Porque, na verdade, todas essas absorções que nós fizemos nunca foi e assim, eu vou colocar algum anúncio, ou então vou falar, estamos contratando, não. A gente foi sempre olhando os perfis, perfil legal, e fizemos uma investida e acabamos trazendo para a equipe. Entendi. E conta um pouquinho para a gente como que tem sido aí empreender na pandemia, o que isso afetou os processos da empresa, como que tem sido esse momento? Na verdade, o início ele foi bem difícil. A gente se viu assim, de uma hora para outra, todo mundo home office. Na verdade, vou até abrir um parênteses antes de falar do mercado. Eu sempre acreditei, sempre achei interessante, e é um modelo de gestão que ao longo do tempo que vem tentando colocar aqui na Fulltype, diferente do modelo de gestão tradicional, de você ter um escritório 8 horas por dia, as pessoas trabalhando. Eu sempre fui muito focado nessa questão da maneira que as grandes empresas na área de comunicação e marketing trabalham, como Google, Facebook. Eu acho que essa, talvez, pelo menos na nossa área, eu vejo como futuro. As pessoas entregarem produtividade, não te entregarem horas trabalhadas. Porque eu acredito que você pode ter um colaborador que fica 8 horas por dia no teu escritório e ele pode não ter um nível de entrega satisfatório. Ao passo que não me importa aonde que o meu colaborador vai estar, e isso ajudou, porque dentre esses 4 que nós temos aqui na Fulltype, eu tenho 3 que são externos, ou seja, um é de Balneário Camboriú, ou seja, lá no sul do país, que cuida de toda a parte nossa, quando é preciso de algo mais complexo na área de planejamento de estratégias digitais, é ele que assume. Então, eu acho que a pandemia nos ajudou porque quebrou uma barreira que nós tínhamos operacional de trabalhar home office. Você vê como que as plataformas, seja o Zoom, o Google Meet, essa que nós estamos aqui agora, se ajustaram para poder entregar o melhor nível de serviço, porque todo mundo estava em casa, né? Então, isso aconteceu. E uma outra coisa, pelo menos no nosso mercado, aqui que é um mercado pequeno ainda, quebrar o preconceito das empresas que trabalham home office. Porque antes, quando você ia fazer um tipo de prospecção, o cliente vem até você, a primeira pergunta é, cara, onde é que fica o seu escritório? Eu falei, não, cara, eu trabalho nós aqui somos uma empresa home office e tal. Ele recebia essa carga como são freelas, ou então são pessoas que trabalham nas horas vagas, então não viam um profissionalismo nisso. E quando foi todo mundo para o home office, grandes empresas trabalhando no home office, o mercado entendeu. Hoje até eu tenho clientes que antes, não, cara, deixa eu ir aí, então vem aqui. Antes um pouquinho de ter essa reunião, eu recebi
um WhatsApp de um cliente, tentando agendar uma reunião para um novo projeto, e ele assim, Marcos, eu até prefiro que seja online, porque online você, por exemplo, eu termino essa reunião com você aqui agora, eu posso começar uma outra imediatamente, independente de onde eu estiver, de onde meu cliente estiver. Então, não tem deslocamento, não tenho tempo de trânsito, eu não tenho que sentar na recepção, aguardar ele liberar. Quer dizer, você consegue otimizar muito o seu tempo. E eu acho que a pandemia nos trouxe esses dois ensinamentos. E isso ajudou bastante a Fulltype de começar a implementar um modelo de negócio que eu acredito, que é essa questão de se trabalhar home office. E as dificuldades que nós encontramos é porque eu vi diretamente de uma hora para outra lockdown, as empresas fechando, muitas empresas não tinham cultura digital e o mercado se retraiu de uma forma absurda, ainda está retraído. Se você for no centro da cidade, no horário hoje, no horário comercial, você vai ver como o mercado está retraído, como que o mercado está vazio, as ruas estão vazias ainda, em relação a como era antes da pandemia. Então, isso foi latente para a Fulltype e para diversas empresas, diversos setores. Você vê o seu mercado sendo reduzido de uma hora para outra. E baseado nessa dificuldade que nós tivemos que melhorar processos, olhar para dentro, verificar o que estava entregando, se aquilo realmente estava de acordo, entre aspas, com esse novo normal, né, que nós passamos a viver aí. Então, a pandemia de cara, ele trouxe um divã para a gente, um divã para todas as empresas. Você sentar nesse divã e analisar sobre uma ótica que até então a gente não conhecia, nossa geração, a dos nossos pais e avós jamais tinham passado por uma pandemia. Então, entender como é que estava se desenrolando esse novo cenário, entender como que a gente poderia agir em relação a ele, olhar para dentro das empresas e verificar. Isso ajudou também, porque você começa a tirar processos supérfluos e começar a concentrar e focar naquilo que realmente era importante. É verdade. E para a gente finalizar, Marcos, qual o conselho que você daria para quem está querendo empreender e querendo iniciar no empreendedorismo? Vamos lá. Primeira coisa, o romantismo é importante em todas as nossas ações, inclusive até para a gente se relacionar, né? Mas não focar somente no romantismo da tua ideia, focar também na praticidade dela. Ou seja, sua ideia você ter a plena consciência que empreender é muito difícil. Todo empreendedor, por mais que ele trabalhe sozinho na empresa, mas ele tem um sócio majoritário, que é o governo, então você tem que se adequar a regras, se adequar a processos. Se você for, então, dependendo do tipo de negócio, você vai ter uma agência reguladora muito forte, você vai ter que se adequar àquele tipo de situação. Então, primeiramente, ter um olhar crítico para o tipo de ideia que você está tendo, para o tipo de negócio que você vai empreender, e um olhar crítico também procurar a internet está cheio de informação, procurar saber como que é a real vida de um empreendedor. Ou seja, não é só aquilo, eu vou acordar 11 horas, chego lá 1h da tarde, saio às 3, vou curtir a vida e pegar passando caixa. Isso não é empreender, né? E como eu falei lá no início da nossa entrevista, nossa conversa, pegar a ideia, colocar no papel, verificar se essa ideia resiste ao papel. Mas para ela sair da cabeça e ir para o papel, é entender que você precisa de uma série de predicados, e eu aconselho muito a passar pelo mesmo processo que eu fiz, que diversas empresas passaram, que é uma incubadora de empresas. A Tech Campus está aí, certificada, acho que recebeu certificação até internacional recentemente, não foi? Eu estava em vias de, né? Teve uma certificação aí, enfim, a Tech Campus ela consegue te direcionar. Então, procurar, eu não sei se quem vai estar nos ouvindo vai ser só local ou se vai estar fora. Se tiver fora, não tiver em campus, onde a pessoa estiver assistindo, procurar uma incubadora de empresa, procurar se orientar, porque ali você vai ter orientações em relação a plano de negócio, que nenhuma empresa ela nasce e se sustenta se ela não tiver um plano de negócio, porque no plano de negócio vai estar focado toda a tua parte estratégica, tua parte financeira, tua parte de gestão, tudo que uma empresa precisa para ser sólida, para ser realmente eficaz no mercado. Porque eu tenho uma frase, ninguém entra no mercado para ser mais um, para fazer algo de qualquer maneira. Então você entra para fazer o melhor e para fazer diferença no mercado que você vai atuar.
E para fazer isso tem que ter excelência. Para ter excelência tem que estar focado em processos e pessoas que agreguem muito a tua caminhada. Então, o principal conselho é isso. Procure entender o que é a vida de empreendedor. Olhe com um olhar menos romântico e mais prático e estratégico para o teu negócio, para a tua ideia. Saber se essa ideia, às vezes, já tem ideias similares no mercado e tudo mais. E procurar uma orientação com uma incubadora de empresas, se for aqui a Tec Campus, para poder você conseguir realmente fazer diferença no mercado. Perfeito. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço. A história da sua empresa. Parabéns pela sua jornada até aqui. Desejo muito sucesso aí por muitos anos, obrigado. Se Deus quiser. E muito obrigada aí pelo seu tempo. E hoje finalizamos a nossa entrevista com o Marcos da Full Type. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado por tudo.